Olá pessoal, estamos de volta, não é? Em mais um ponto aqui, mais um bloco do nosso curso de Direito Constitucional. Pessoal, no bloco anterior, vamos lembrar, falei sobre direito de resposta, não é? Falamos que esse direito de resposta é um direito que o indivíduo possui de se defender contra uma ofensa e ele não é um contra-ataque. Falamos também que esse direito de resposta, além dele, você tem a proporcionalidade do agravo, que divide-se em três, em relação ao tempo, local e o meio de comunicação. E falamos também em relação aos danos morais e aos danos materiais. Vimos o conceito de danos morais, vimos os conceitos de danos materiais e nós falamos, não é, que a pessoa jurídica ela pode ser vítima, sim, de crimes de danos morais, né? Citamos até a súmula do STJ. Vimos também ainda no bloco passado a questão da tortura, não é? Que a tortura é um crime inafiançável, imprescritível, prescritível e insuscetível de graça, indulto e anistia. Fizemos a tabelinha, né? 1, 6, 2, 4, ou seja, existem 6 crimes inafiançáveis: racismo, grupos armados civis e militares, e o HT3, hediondos, tortura, tráfico e terrorismo. Vimos que existem 2 crimes imprescritíveis: racismo, grupos armados, civis ou militares, e 4 crimes que são insuscetíveis de indulto, graça e anistia. Pessoal, mais uma vez, é lembrar para vocês, seguiu essa tabela, acabou-se. Vocês não vão errar na prova, porque o que se pede na prova é essa tabelinha. O que é inafiançável, o que é afiançável, quais são os crimes que são prescritíveis, quais são os crimes que são imprescritíveis e quais são aqueles que são insuscetíveis de graça, indulto e anistia. Agora, vamos iniciar com o inciso 6º da Constituição. Olha o que o inciso 6º diz: é inviolável a liberdade de crença e de consciência, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Primeiro ponto, para que vocês entendam desse inciso, é que na primeira parte ele concede um direito, que são a liberdade de consciência e a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos. Esses aqui são os direitos que são concedidos. E na segunda parte, ele concede uma garantia, que é a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, preste atenção. Estão lembrados na primeira aula que eu disse que os direitos dividem-se em direitos e garantias? E os direitos são disposições declaratórias e as garantias são disposições assecuratórias. E eu disse o seguinte, que esses direitos e garantias podem vir no próprio texto constitucional, como é o exemplo aqui, ou podem vir em dispositivos separados, isolados, como é o caso das garantias dos remédios constitucionais. Então, relembrando, direitos e garantias podem vir no mesmo texto, como é o exemplo inciso 6º, ou essas garantias podem vir em dispositivos isolados, como, por exemplo, os remédios constitucionais, tá? Só pelo amor de Deus, só não confundam em dizer que as garantias só são os remédios constitucionais. Pelo amor de Deus, isso é um erro que vocês não podem cometer. Direitos e garantias podem vir no mesmo texto, ou seja, as garantias podem vir no mesmo texto ou podem vir isoladamente, como os remédios constitucionais. Ou seja,
os remédios constitucionais são espécie do gênero garantia. Tranquilo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, vamos lá, continuando. Então, vejam. Então, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Observe, vamos trabalhar logo com essa ideia de liberdade de consciência e de crença. O que seria essa liberdade de consciência e de crença? Liberdade de crença. Olha o que o texto diz. Ó. Liberdade de crença. Anota aí, faz aquela obzinha que você gosta de fazer comigo, anota aí. Liberdade de crença. O que é liberdade de crença? Significa a liberdade de professar qualquer manifestação de fé. Inclui seguidores de qualquer religião. Ou seja, o que significa essa liberdade de crença? Significa dizer o seguinte, que eu tenho a liberdade de professar qualquer, olha o termo aí, eu tenho liberdade de professar qualquer fé. Isso é liberdade de crença. E a liberdade de consciência significa a liberdade de não professar nenhuma fé. Então, eu tenho a liberdade de crença, de professar qualquer fé, e eu tenho a liberdade de consciência, que significa a liberdade de não professar fé alguma. Ou seja, eu tenho o direito de não professar nenhuma fé. Isso é ateu. Eu falei isso, sabe por quê, pessoal? Antes, alguém deve ter dito, professor, o senhor não falou sobre o Estado laico. Claro, eu tinha que primeiro mostrar para vocês essa diferença entre liberdade de crença e liberdade de consciência, para justamente a gente chegar na ideia do Estado laico. Então vejam, preste atenção uma coisa. Deixa eu pegar aqui, caneta. E vamos lá. Vamos lá, preste atenção. Então, quando eu digo que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, eu estou afirmando, na verdade, que meu Estado é laico, tá certo? Então, a primeira ideia de Estado laico aconteceu na Constituição de 1891. Porque na anterior, na Constituição de 1824, nós não tínhamos a ideia do Estado laico, tá? Na verdade, na Constituição de 1824, nós tínhamos uma religião oficial. Então, em 1824, nós tínhamos uma religião oficial. Que religião era essa? Católica Apostólica Romana. Quando chega em 1891, com a proclamação da República, obviamente não foi em 1891, foi em 1889, mas a Constituição republicana só sai em 1891, o Estado, ele rompe com a Igreja. Então, em 1824, o Estado comulgava com a Igreja. Existia até um tratado, né, que era chamado de, não sei se vocês já ouviram falar, eu acho que sim, quando vocês estudam história, Acordo de Padroado. Era um acordo firmado entre a Igreja e o Estado e tinha direitos e obrigações recíprocas entre o Estado e a Igreja. Quando vem a Constituição de 1891, o Estado rompe com a Igreja. Ou seja, não passa mais a ter uma religião oficial. O Estado, em 1891, ele passa a não ter uma religião oficial. Ele passa a não ter uma religião oficial.
E quando eu digo que o Estado não possui essa religião oficial, eu estou dizendo que o Estado ele passa a ser um Estado laico. Então, a partir de 1891, o Estado brasileiro ele não possui religião, passando a ser um Estado laico. A Constituição de 1988 não foi diferente, não é? Apesar de nós vivermos a ideia de democracia, não é? A ideia justamente era essa, dizer, continua o Estado sendo laico, porque a ideia de democracia é ter não só uma liberdade de crença, mas também uma liberdade religiosa. Por isso, vem no inciso 6º, é inviolável tanto a liberdade de consciência como a liberdade de crença. Ou seja, eu tenho o direito de manifestar qualquer fé, posso ser católico, protestante, Hare Krishna, budista, candomblé, posso ser de qualquer religião, posso manifestar qualquer fé, como também, pessoal, o inverso. Eu tenho direito, pelo inciso 6º, de não professar fé alguma, de ser ateu. Tá certo? Bem, então esse inciso 6º é interessante pelo seguinte, porque ele define, na verdade, os direitos, que é a liberdade de consciência e de crença, o livre exercício desses religiosos e a garantia que é a proteção aos locais de culto. Aí vocês devem estar fazendo uma pergunta, Emanuel, está dizendo aí que o Brasil é um país laico, que não existe religião oficial, mas esse dispositivo só não me dá essa ideia não, correto? Esse dispositivo, somente esse dispositivo, não me dá a ideia de laicidade do Estado. Por isso que é necessário também analisarmos o artigo 19. Olha o que o artigo 19 diz. É vedado, ou seja, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então vejam, a ideia do Estado laico, não é? A ideia de um Estado laico no nosso ordenamento jurídico, ela é prevista em 2 dispositivos. Lá no artigo 5º, inciso 6º, e no artigo 19, todos da Constituição Federal. Mas aí você ainda tem mais uma pergunta para me fazer, eu tenho certeza disso. Você deve estar se perguntando, pô, Emanuel, você já me provou que o Brasil é um Estado laico, juridicamente. Mas será que na prática o Brasil é um Estado laico, Emanuel? Por quê? Emanuel, vê só. Dia de Páscoa, eu não trabalho. Em Natal, eu não trabalho, Emanuel. Dia de Nossa Senhora Aparecida, Emanuel, eu não trabalho. Dia de Nossa Senhora da Conceição, Emanuel, eu não trabalho. Como é que você me diz que meu Estado é laico, Emanuel, se nesses dias eu não trabalho? Pessoal, aí vem um grande problema, né? Aí vem algumas questões ou alguns temas que são discutíveis, não é? Então veja, realmente você não trabalha em feriados religiosos, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida, Natal, Páscoa. Então, a pergunta geralmente que pode realmente aparecer em prova é a seguinte: ora,
os feriados religiosos ferem o Estado laico. Então coloca aí uma observaçãozinha. Coloca aí uma observaçãozinha em relação a esses feriados religiosos. Coloque a seguinte ordem. Os feriados religiosos não ferem o Estado laico, vírgula, pois são manifestações culturais. É isso que os tribunais superiores têm entendido, pessoal, que esses feriados religiosos não ferem o Estado laico. Por quê? Porque são manifestações, manifestações culturais. Se você for analisar realmente nesse ponto de vista dos tribunais superiores, realmente são. Porque vejam, você celebra a festa de Nossa Senhora Aparecida, não é de hoje. Essa festa de Nossa Senhora Aparecida é de 100, 200 anos atrás. O Natal, meu Deus do céu, quanto tempo a gente já não celebra o Natal, não é? Então, isso aí são manifestações culturais. Agora, cuidado. O que o STF, por exemplo, proíbe é que criem novos feriados religiosos. Os feriados que já existem, beleza, manifestações culturais. Agora, novos feriados religiosos, esse aí não pode ter, não. O bom exemplo, sabe qual foi? Em 2007, o Papa Bento XVI veio para cá, para o Brasil, vinha para o Brasil, não é? Aí, a cúpula católica, né, os religiosos da Igreja Católica, queriam fazer o quê? Queriam instituir um dia, um feriado para o primeiro santo brasileiro, que é o Frei Galvão, não é? Aí, que os tribunais disseram, o Poder Judiciário disse, negativo. Os feriados que já existem, continuam. Outros feriados religiosos é inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque fere a ideia do Estado laico. Fere a ideia do Estado laico. Bem, então o que eles fizeram? Não criaram o feriado nacional, mas instituíram através da Lei 11.532 de 2007, instituíram o Dia Nacional do Frei Santana Galvão. Mas, professor, isso não é feriado? Não é feriado, não. É apenas uma lembrança. Como tem, não é? O Dia Nacional da Cultura Negra, não é? O Dia Nacional da Cultura, o Dia Nacional do Afro-Brasileiro, por aí. É apenas uma lembrança, não é feriado, tá certo? É apenas uma lembrança. Tranquilo. Professor, só existe esse tema para a gente discutir? Não. Olha aqui, outra bronca aqui, Crucifixos em repartições públicas. Você já foi, tenho certeza que você já foi em uma repartição pública e tem lá o crucifixo, né? Ora, repartição pública é órgão público, representa o Estado. E o Estado não é laico? Se o Estado é laico, como pode o próprio Estado ter crucifixos em suas repartições públicas? E o que é o pior, né? Tem crucifixo. Só crucifixo. Mas não tem a imagem, por exemplo, do Buda. Não é? Só tem crucifixo. É pior ainda. Centralizaram em apenas uma religião, que é a religião cristã. Mas você não tem a foto de Maomé, você não tem a foto do Buda, não é? Concentraram-se apenas numa religião, que é a cristã, a religião cristã. E aí? E crucifixos em repartições públicas, o que dizer? Bem, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele disse o seguinte, anota aí a próxima OBS. A OBS é a seguinte: os crucifixos em repartições públicas não ofendem o Estado laico, vírgula, pois consideram-se símbolos culturais,
são considerados símbolos culturais. Então vejam, os feriados, manifestações culturais. Os crucifixos, que inclusive, se um dia você for lá em Brasília, for lá no STF, tá lá, ó, no pleno do STF, um crucifixo bem grande, viu? Então tá lá, o CNJ diz que pode continuar, porque são símbolos culturais, tá certo? Ô pai, você deve ter perguntado, sim, Emanuel, você não falou em uma coisa importantíssima, Emanuel. Você falou em crucifixo, você falou em feriados, mas, Emanuel, quando eu fui fazer a leitura da Constituição, lá no preâmbulo, estava lá, todos os constituintes reunidos sob a proteção de Deus. E aí, Emanuel, no próprio preâmbulo da Constituição Federal, está falando em Deus. E aí, Emanuel, pessoal, isso foi sede de uma ação direta de inconstitucionalidade e o STF definiu o seguinte: o preâmbulo não é norma. Não é norma normativa. O preâmbulo não é norma normativa. O preâmbulo serve apenas como apresentação da Constituição. Não é norma normativa. Então, o preâmbulo funciona apenas como sistema de apresentação da Constituição. Não é norma. Então, se não é norma, não cabe aí ação direta de inconstitucionalidade. O interessante é que na Constituição do Acre ocorreu o inverso. Na Constituição do Acre não veio no preâmbulo menção a Deus. Aí os deputados entraram com ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que a Constituição do Acre era inconstitucional porque não tinha o nome de Deus na Constituição. E o que o STF respondeu? O Estado é laico. E mais uma vez, e preâmbulo não é norma. Tá certo? Então definimos aí esses dois pontos interessantes, né, em relação ao Estado laico. Agora, alguns temas que a gente pode discutir em relação também à religiosidade. Só um ponto aqui importante. Eu estou aqui, pessoal, não para discutir religião. Eu estou aqui para a gente analisar juridicamente o inciso 6º, tá? Então, não quero provocar nenhum mal-estar para quem tem religião A, tem religião B. A ideia aqui é simplesmente analisar o inciso 6º. Vejam, quando eu digo que, vamos voltar aqui ao inciso, quando eu digo que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, pessoal, lembre-se, mais uma vez, da nossa primeira aula, daquelas características dos direitos e garantias fundamentais que são tão importantes aqui nas aulas. Preste atenção. Nessa aula eu disse para vocês o seguinte, que quando a gente fosse analisar liberdade de consciência e liberdade de crença, ao analisarmos não só esse dispositivo, mas qualquer outro dispositivo do artigo 5º, lembrar-se que os direitos são relativos. Eu disse para vocês que não existem direitos fundamentais absolutos, e os direitos são relativos. Apenas citei duas exceções, né, em relação à tortura e à não escravização. Mas os direitos são relativos. Os direitos fundamentais não são absolutos, eles são relativos. E a ideia é o seguinte: eu tenho direito de religiosidade? Tenho. Eu tenho direito de crença? Tenho. Mas esse direito de crença é relativo, tá? Por que eu estou dizendo isso? Para a gente analisar, por exemplo, a ideia, veja, que está sendo muito discutida
no STF, não é? Inclusive está sendo tema de um ADI, que é a 3714, perdão, que é a questão da guarda sabática. Qual foi o problema aí? É que o sindicato de empresas que realizam concursos públicos entraram lá no STF dizendo o seguinte, seguinte STF, o Estado, ele é laico. Se o Estado é laico, eu não posso me prejudicar fazendo concursos aos domingos, porque parcela de candidatos não podem fazer no concurso aos domingos, porque tem que fazer a guarda do sábado. Opa, peraí. Eu não quero fazer concurso aos domingos, porque concurso domingo sai caro. Eu quero fazer concurso no sábado. E agora? Essas pessoas não podem fazer o concurso porque a religião delas não permite a guarda sabática. E eu quero, o Estado é laico. Eu não quero fazer no domingo. Domingo é complicado para mim, eu quero fazer no sábado. Aí o STF está segurando essa ADI, o julgamento dessa ADI. O que o STF disse? Calma, eu vou julgar isso aí. Mas vocês façam o seguinte, enquanto eu não julgo essa ADI, o que vocês vão fazer? Todos os candidatos vão entrar às 14 horas. Isso é um exemplo, tá? Todos os candidatos vão entrar às 14 horas. E quem guarda os sábados, o que vai fazer? Quem guarda os sábados, eles vão ficar isolados. E a partir das 18 horas, iniciam as provas. Então veja, o cara entra às 14 horas, todo mundo junto, entra às 14 horas. E quem faz a guarda sabática entra também, só que vão ficar isolados numa sala e iniciam a prova a partir das 18 horas. Foi isso que o STF definiu. Então, enquanto ele não julgar essa ADI 3714, a ideia vai ser essa. Tranquilo? Ainda a gente tem um tema muito interessante para discutir, que é sobre, dentro dessa religiosidade, que é em relação à transfusão de sangue. Mas isso só depois do intervalo. Beleza?